Eles são mais de 20 mil, alguns famosos, outros nem tanto, mas todos santos. Escolhidos pelo nosso público, damos início a essa série sobre os santos da Igreja Católica. Quando eu estava preparando o roteiro desse vídeo, eu fui surpreendido com a notícia, que já é uma notícia antiga, ou seja, já tem 1 ano e meio, de que Santo Irineu de Leão será o novo doutor na igreja, anunciado pelo Papa Francisco. Mas como já havia a programação desse vídeo, para que ele fosse só um santo e não um santo doutor, eu resolvi deixar dessa forma, mas vou incluir também na playlist dos santos doutores. Sendo assim, deem boas-vindas ao novo doutor da igreja e vamos conhecer a história de Santo Irineu, o doutor da unidade. Vamos lá? Como dito, o Papa Francisco anunciou que Santo Irineu será doutor da igreja. O santo de Esmirna foi um dos grandes teólogos dos séculos II e III, chamado de doutor da unidade, já que promoveu a paz entre as igrejas e com o bispo de Roma, o sucessor de Pedro. Mas como foi a sua vida? Santo Irineu de Leão, ou Lyon, nasceu em Esmirna e, por razões desconhecidas, foi até Lyon, na Gália, sucedendo o bispo Potino, martirizado no final do século II, também na cidade de Lyon. A palavra doutor vem do latim, doctoris, cujo significado é mestre, pessoa que ensina aos outros coisas importantes sobre a vida em geral, mas sobretudo a vida cristã. É um título que a Igreja, através do Papa, atribui aos escritores ilustres por santidade de vida, pelo testemunho do seu amor a Deus, ao próximo como a si mesmo, sobretudo pela sua ciência nas coisas sagradas e pela ortodoxia, além da pureza de fé e crença certa. Santo Irineu está enquadrado nessas qualidades que a Igreja dá para pessoas que seguiram a Cristo e a sua Igreja. Irineu foi um homem santo, modelo de diligente exatidão, portanto um homem que seguia a tradição evangélica apostólica. Há uma carta dirigida ao sacerdote Florino de Roma, Irineu diz que esteve ligado a São Policarpo, bispo e mártir do século I em Esmirna, desde a sua infância e juventude, sendo seu discípulo. Por sua vez, São Policarpo foi seguidor do apóstolo São João. No livro História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia o descreve como um homem da paz. Ele teve que intervir na questão da celebração da Páscoa, porque enquanto algumas igrejas a celebravam em unidade com a Páscoa dos judeus, outras, sobretudo Roma, a celebravam no domingo seguinte. Santo Irineu interveio junto ao bispo de Roma, Vítor, para que ele não fizesse o afastamento total das igrejas da Ásia Menor, hoje região da Turquia, porque elas seguiam São Policarpo, que por sua vez, este bispo seguia, como já dito, o apóstolo São João, onde celebravam a Páscoa cristã, no mesmo dia da Páscoa judaica, no 14º dia do mês de Nisan. A voz e a atuação de Irineu foram muito importantes na controvérsia pascal para o restabelecimento da paz entre as igrejas da Ásia Menor com Roma. Eusébio de Cesareia diz a respeito dele o seguinte: "E Irineu bem merecia tal nome, pois era pacificador pelo nome e a conduta, visto que exortava e servia de intermediário em prol da paz entre as igrejas. Entretinha-se epistolarmente não apenas Vítor, mas ainda com um grande número de vários chefes de igrejas, sobre questões levantadas entre eles. Já após o concílio de Nicéia, a Páscoa seria celebrada no domingo seguinte, a Páscoa dos judeus. Em relação às suas obras, Irineu escreveu muitas, mas somente algumas chegaram até os nossos dias. A primeira foi Adversos a Hereses, contra as heresias, que está em português, detendo-se na compreensão da heresia gnóstica, desmascarando o sistema gnóstico através da doutrina evangélica e apostólica que vinha dos sucessores dos apóstolos e dos apóstolos através de Cristo. Outra obra dele é a Demonstração da Pregação Apostólica, que também se encontra em português, onde colocou a regra da fé como ponto importante na vida eclesial e dos seguidores do Senhor. O autor tratou do mistério de Deus uno e trino, da criação, da caída do ser humano, da encarnação e da redenção. Outras obras nos chegaram através de fragmentos, ou mesmo os títulos, além de elaborar muitas cartas que enviava para as igrejas vizinhas, para confirmá-las na fé cristã, ou mesmo para advertir certos irmãos que estavam saindo
da verdade em Cristo. Santo Irineu tratou da questão do Deus uno e trino nas suas considerações contra os hereges, sobretudo os gnósticos e também os ebionitas, porque eles afirmavam o ministério trinitário como seres espirituais, mas não como pessoas divinas. Santo Irineu também desenvolveu a doutrina cristológica da recapitulação dos seres humanos e das coisas em Cristo Jesus. A afirmação é de São Paulo. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, segundo o desígnio benevolente que formou desde sempre em Cristo, para realizá-lo na plenitude dos tempos. Recapitular tudo em Cristo, tudo que existe no céu e na terra. O bispo de Lyon deu um desenvolvimento notável a essa doutrina, pois para ele a recapitulação é uma retomada no Cristo Jesus da totalidade das coisas e dos seres humanos, desde a origem. Santo Irineu também confrontou os discípulos de Marcião, gnósticos que consideravam a existência de diferenças da doação do Senhor do Antigo e do Novo Testamento. Santo Irineu disse que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo e que o Senhor Jesus foi predito pelos profetas e a grande novidade que ele trouxe foi a renovação, a vivificação do ser humano e das coisas. Voltando à questão dos gnósticos, eles falavam de demiurgos, seres espirituais, e Irineu teve que afirmar Cristo como pessoa e que ele recapitulou todas as coisas, o ser humano e também a igreja. Dessa forma, de invisível que era tornou-se visível, de incompreensível, inteligível, de impassível, passível, de verbo ao homem. E ao assumir a primazia de tudo, tornou-se também cabeça da igreja para atrair a si todas as coisas no tempo oportuno. Mas Santo Irineu não parou por aí. Ele também desenvolveu o pensamento mariológico, que Maria é a nova Eva. Enquanto Maria foi a mulher obediente à palavra do Senhor, em contraste, Eva desobedeceu à ordem do Senhor. E ele falou de Maria como a advogada de Eva. Uma deixou-se seduzir de modo a desobedecer a Deus. A outra se deixou persuadir e obedecer a Deus, para que, da Virgem, Eva, a Virgem Maria se tornasse advogada. E se você pensa que parou por aí, não parou não. Santo Irineu também elaborou a doutrina soteriológica da salvação do ser humano, contra a doutrina de alguns gnósticos que diziam que o Salvador foi alheio ao sofrimento da vida humana, quando o Filho de Deus se tornou filho do homem, para que o ser humano, unindo-se ao Verbo de Deus, se tornasse filho de Deus.